A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo, né? E falar assim, meus irmãos, acerca das visões e falar assim um pouco da palavra. Eu quero assim, meus irmãos, ler uma palavra que se encontra aqui em Jeremias, capítulo 7 e o versículo 16 até o versículo 18, meus irmãos, para a nossa meditação. E assim como vocês podem ver, eu estou aqui dentro de um quarto, né? Ainda me recuperando de um acidente que eu tomei, né? Mas Deus tem falado comigo, meus irmãos. Deus tem falado comigo. Mesmo assim, né? A gente não busca, não consegue buscar a presença de Deus. Assim como quando a gente está com saúde, né? A gente busca, mas busca pouco. Porque a gente não pode, né? Fazer aquele movimento igual quando está bom. Mas mesmo assim Deus tem mostrado que está ali conosco, está ali falando. Deus é Deus zeloso, né? Que cuida dos seus. Para você que está aí triste, abatido, achando que Deus te abandonou, Deus ele não te abandonou. Deus ele está te acompanhando assim de perto, né? É promessa de Deus. Jesus falou: Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele só pode não cumprir essa promessa se você abandonar ele. Se você abandonar, não tem como ele cumprir com essa promessa. Mas se você estiver firme com ele, mesmo ele ficando em silêncio, porque é quando ele fica em silêncio que às vezes entra a dúvida, né? O inimigo já se aproveita para jogar suas setas, dizendo: olha lá, ele te abandonou, ele não está mais contigo. Mesmo acontecendo isso aí, Deus ele está ali perto. Quando ele fica em silêncio, aí é que ele está cuidando mais ainda. Você crê nisso? Você crê? Chega uma hora que eu fiquei pensando até nisso. Eu digo: meu Deus, será que Deus me abandonou porque não falou mais comigo? Mas Deus falou comigo nessa madrugada, né? Deus falou comigo, meus irmãos. E aí eu quero passar essa visão, né? Mas eu quero ler primeiro aqui alguns versículos para a nossa meditação. Meus irmãos, Jeremias capítulo 7, versículo 16 até o 18, que diz assim: Tu, pois, não ore por este povo, nem levanteis por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus e oferece libações a outros deuses para mim provocar a ira. Só até aqui, né? Então vejam, meus irmãos, que é o povo ali de Judá, ali em Judá. Judá, para quem não sabe, é um filho de Jacó, né? É um filho que Deus fez muitas das promessas. E eles agora, meus irmãos, estavam se desviando, saindo da presença de Deus, não fazendo mais a vontade de Deus, se desviando. E começaram até mesmo a ir para o lado da idolatria, né?
ir pro lado da idolatria, fazendo essas coisas, acreditando em uma deusa pagã, né? Pagã. Essa deusa, ela atuava ali no Síria, não, é a Síria, né? Porque Síria é o país e a Síria é um estado, né? A Síria é um estado dentro da Síria, né? Essa era uma deusa que habitava na Síria. E eles então estavam agora adorando, acreditando nessa deusa, né? E aí Deus disse que isso estava acendendo a ira dele. E por que, meus irmãos, que eu trouxe essa palavra? Porque eu vi aí o Francisco, evangelista, né? Que eu não sei como é que uma pessoa dessa diz que é evangelista e prega umas coisas dessas. Ele disse que isso aqui representava a igreja. Como é que ele está lendo a Bíblia? Está lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, ou Francisco, evangelista? Chama a sua esposa, né? Para você estudar junto. Estudar junto. A gente vê que o irmão não lê bem, né? O irmão confessa mesmo com a sua própria boca que não estudou, não tem bom estudo. Mas isso não é defeito, né? Isso não é defeito porque Jesus Cristo já chamou Pedro, né? Que era analfabeto, chamou João, que era analfabeto. Então a gente vê que isso não é defeito. Deus não vê as coisas como os homens vê, né? A gente tem ministério por aí que você só chega ao cargo se você falar bonito, né? Se você se preparar muito pelos homens para poder se falar bonito, mas não é isso que a Bíblia Sagrada ensina, né? Não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Deus não olhou para esse lado. Deus diz na sua palavra: o caminho do homem é outro caminho, o meu pensamento não é o pensamento do homem. Então não é defeito do irmão não ter não ter estudado assim, mas não é defeito assim do irmão não ter estudado, né? Porque Deus, ele está olhando para o coração. A gente vê que o irmão tem sede de servir a Deus, né? E é esses tais aí que Deus está procurando. Só que o irmão tem que, né, chamar uma pessoa assim que explique, né, que leia a palavra, né? Porque quem é assim como o irmão, por exemplo, quando for uma pergunta, às vezes lê como que não fosse, e aí complica um pouco. Você tem que chamar pelo menos a sua esposa aí, né, para ler, ou a sua filha, né, para ler. Estudar junto com o irmão, porque eu vi um vídeo do irmão aí, o irmão dizendo, né, que aqui representa a rainha do céu. Então não sei como é que o irmão leu, porque aqui diz, no final do versículo 18, né? No final do versículo 18 diz assim, vamos ver aqui, ó. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolo à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferece libações a outras deusas para me provocarem a ira. Deus está dizendo assim, para me provocar a ira. Então como é que essas deusas aqui eram uma deusa lá do céu? Eles era quem dizia que essa aqui era uma deusa do céu, porque quem idolatra fala isso, né? O idólatra, ele fala isso. O idólatra, ele fala isso aí. Jamais você vai ver o idólatra ele dizendo que tal pessoa se perdeu. Na cabeça dele a pessoa é santa até demais e que foi salvo. Por quê? Porque ele é um idólatra. Então ele estava idolatrando essa deusa aqui. Não é que ela era Deus, ela era do céu, não é que ela era a igreja de Deus que o irmão falou. Então o irmão que gosta aí muito de aconselhar, né? Então também estou dando um conselho aí pro irmão, quando for ler, chama a sua filha ou a sua esposa para meditar na palavra assim junto, né? Junto, né? Para não ficar assim pregando coisa que não tem nada a ver, né?
Porque o irmão tá assim lá na internet, né? Muitas pessoas que vê os vídeos do irmão. Então o irmão tem que ter assim aquele zelo, né? Tem mais vigilância assim. Estudar junto com a sua esposa, com a sua filha, mandar ler, né? Estudar assim junto, né? Pra quando o irmão trazer uma palavra, não falar assim, né? Coisas que não tem nada a ver, né? Não é? Isso aí é questão de vigilância. Que a Bíblia diz que os hereges não vão herdar o reino de Deus. E isso é heresia, né? Pregar isso aí que o irmão tá pregando. Dizer que isso aqui é a rainha do céu, que não sei o que é a igreja e tal. Isso aí é heresia. Então o irmão gosta muito de aconselhar e eu também estou dando esse conselho para o irmão. Mas meus irmãos, teve uma visão aqui na madrugada. Eu estava fazendo uma colheita de feijão maduro. E aquela colheita de feijão representava os crentes, representava a igreja, né? E a voz falou na minha mente: eu vou buscar o meu povo. Eu vou buscar o meu povo. Mas os que vão subir são poucos. Foi isso que falou na minha mente. Foi essa voz que falou na minha mente. Os que vão subir são poucos. E já são 2 vezes que eu tenho essa visão. Jesus está perto, viu? Está muito perto de voltar. Comece a buscar a Deus. Comece a se arrepender para que você não seja surpreendido. Amém? Que Deus assim vos abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. Que Deus vos abençoe.